Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre radiciação. Olha só, como é que a gente vai resolver questões com radicais? Geralmente a estrutura vai vir da seguinte maneira, ó. Aqui nós temos raiz quadrada de 25 igual a 5. O número que está dentro desse radical aqui, eu vou chamar de radicando. Esse númerozinho que fica aqui, que geralmente é um 2, que a gente chama de raiz quadrada, mas que também pode ser um 3 ou um 4. Se for 3, a gente chama de raiz cúbica, se for 4, raiz quarta. No caso aqui é um 2, a gente vai chamar de raiz quadrada. E esse númerozinho a gente chama de índice. Então, nós temos na estrutura um índice, nós temos um radical, nós temos o número que fica dentro do radical, que é o radicando, e nós temos a solução dessa raiz, que a gente chama de raiz. A solução dessa raiz quadrada a gente chama de raiz. A radiciação, a gente tem que lembrar que ela é o oposto da potenciação. Então, quando eu pergunto assim, quem é a raiz quadrada de 25? Então, eu vou lembrar qual é o número que elevado ao quadrado vai ser igual a 25. E o número que elevado ao quadrado que vai ser igual a 25 é 5, porque 5 vezes 5 é igual a 25. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. Raiz quadrada de 81. Então, eu vou pensar, qual o número o qual elevado ao quadrado vai ser igual a 81? Eu sei que 5 ao quadrado é 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. Então, quem é a raiz quadrada de 81? É 9. E por que é 9? Porque 9 elevado ao quadrado é igual a 81. Então, a raiz quadrada de 81 será igual a 9. Vai acontecer também de a gente encontrar números maiores, os quais a gente não vai conseguir lembrar assim de cabeça qual o número que é elevado ao quadrado que eu vou encontrar esse resultado. Então, eu vou por uma forma mais simples, que é o quê? A decomposição em fatores primos. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar 400, vou colocar aquele tracinho e a gente começa a fatoração. 400 dá para dividir por quem? Por 2. Eu vou encontrar quem? 200, que dá por 2, que dá 100, que dá por 2, que dá 50, que também dá para dividir por 2. Então, a gente divide por 25, que dá por 5, que dá 5, que dá 5, que dá 1. Como é que vai ficar? Olha só. Aqui é raiz quadrada, não é? Ainda que não tenha o número 2, a gente vai chamar de raiz quadrada. Sempre que vocês virem um radical onde não tem o número, é porque isso é uma raiz quadrada. Então, vejam bem, como é raiz quadrada, eu vou unir em parzinhos de 2 o resultado da minha decomposição. Então, como é que vai ficar? Ó? Eu vou dividir eles em parzinhos de 2. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Quando estiver desse jeito, a gente vai colocar como? Dentro da raiz. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Gente, todos eles são elevados ao quadrado, não são? E a minha raiz, ela também é quadrada, porque a gente está trabalhando essa raiz aqui, ó. A gente decompôs 400, encontramos esse resultado na decomposição. Fizemos parzinhos de 2 em 2. Isso aqui é esse número decomposto. Então, isso também é uma raiz quadrada. O que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar cada expoente desse com esse índice aqui, que também é 2, e vamos tirar do radical. Quando a gente tirar do radical, a gente vai encontrar o quê? 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 5 vai ser igual a 20. Então, a raiz quadrada de 400 é quem? 20. E se eu tivesse uma raiz cúbica? Raiz cúbica de 216, como é que a gente ia resolver? A gente pode usar o mesmo método. A gente vai pegar 216 e vai decompor em fatores primos. Então, vamos começar por 2. É possível? É. E eu vou encontrar quem? 108. 108 dá para dividir por 2? Dá. Que vou encontrar quanto? 10 por 2, 5. 8 por 2, 4. 54 ainda dá para dividir por 2? Dá. É um número par, não é?
Então, 5 por 2 eu vou encontrar 2, vai ficar 14 por 2, 7. 27 não dá mais para dividir por 2. Então, a gente divide pelo próximo número primo, que é quem? 3. 27 por 3, 9. 9 dá por 3, que dá por 3, que dá por 3, que dá 1. Como é que vai fazer agora? Olha só, aqui é raiz cúbica, não é? Então, eu vou dividir ele em parzinhos de 3. Parzinhos não, em grupinhos de 3. Então, vai ficar o quê? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai ficar 2 elevado ao cubo, vezes 3 elevado ao cubo. Vou colocar dentro da minha raiz cúbica essa decomposição de 216. Vejam só. Aqui os expoentes são 3 e o índice é 3. O que é que eu faço? A mesma coisa que eu fiz na questão anterior. Eu vou cortar os meus expoentes com meu índice e vou tirar os números de dentro da raiz. E vai ficar o quê? 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é quem? 6. Então, a raiz cúbica de 216 é quem? 6. E se eu tivesse uma raiz quarta? Raiz quarta de 256. Vou usar o mesmo método, que vai ficar como? Eu vou pegar 256 e vou decompor em fatores primos. 256 dá por quem? Dá por 2. 2 por 1, 2. 2 vezes 2, 4, sobra 1. 2 vezes 8, 16. Pronto, 128. 128 dá por 2? Dá. Que vai ficar quanto? 12 por 2, 6. 8 por 2, 4. Ainda dá por 2? Dá. 6 por 2, 3. 4 por 2, 2. Dá para dividir por 2 ainda? Dá sim. 32 por 2 vai dar quanto? 16. Que dá por 2, que dá 8, que dá 2, que dá 4, que dá 2, que dá 2, que dá 2, que dá 1. Isso é uma raiz quarta. Então, eu vou montar grupinhos de 4. 1, 2, 3, 4. Aqui tem um grupinho. 1, 2, 3, 4. Aqui tem outro grupinho. Então, vai ficar o quê? 2 elevado à quarta vezes 2 elevado à quarta. Vou colocar dentro da minha raiz quarta. Coloquei, não foi? Faço o mesmo procedimento. Vou cortar os meus expoentes com meu índice. E vou tirar os números de dentro da raiz. 2 vezes 2 igual a 4. Então, a raiz quarta de 256 é quem? 4. Ok? Então, muito obrigada. Quem curtiu nosso vídeo, clica em curtir, se inscreve no canal e até a nossa próxima aula.